No Bhagavad Gita, o livro da canção divina, existe uma passagem em que o sentido é muito claro ao primeiro olhar. Bhagavan Krishna no preâmbulo da batalha de Kurukshetra, guiando como áuriga o cavalo de guerra de Arjuna, o iniciava para que sua consciência despertasse e canta essa canção divina registrada como dádiva do alto para todos nós até hoje. E numa das passagens diz: quando nesse mundo de Maya, partido e polarizado, a escuridão pesa e as trevas aumentam, eu venho ao mundo e aqui me faço visível para que a luz possa triunfar e o mal seja controlado pela força luminosa. Passagem clara ao primeiro olhar, mas como toda a escritura sagrada, códigos profundos se ocultam em frases simples, muitas vezes em apenas uma letra. E as palavras do Bhagavan Krishna não poderiam trazer diferentes sentidos, porque vão falando ao coração em todas as formas, em todos os modos, fazendo com que, aos poucos, como Arjuna, vamos despertando até que acordemos. Essa frase, eu venho e me faço visível, pode ser lida como um impulso de a centelha divina que em cada um de nós dorme ou vive envolvida pela ilusão de Maya, que ao contrário do que muitos pensam, aqueles que nela se deixam agrilhoar, se torna pesada e firme como realidade, expressa pela lei matemática do karma. A centelha divina nos momentos de maior escuridão produz um movimento sublime dentro de cada um de nós para se fazer visível e clama para que o nosso ego, perdido nas esteiras de ilusões sucessivas, enfim, ouvindo o chamado do sagrado na voz de todos os seus avatares, possa despertar. Estamos em tempos assim. A ilusão nos faz enxergar a treva como força, mas maior do que ela e única força, onde não há polaridade. A essência de toda a criação, luz infinita, onde não há trevas, proclama e clama do fundo de cada um dos seres, para que ouçam em si mesmos o chamado da luz e que ele visível faça com que a mesma luz transmute a treva e nos liberte. Para cada um de nós, esta frase será verdade em algum momento, e serão muitos aqueles
que se apresentarão à nossa frente, na nossa caminhada pelas fileiras do tempo, sucedendo encarnação após encarnação, avançando um pouco, estagnando outro tanto, até que, enfim, despertos, como Buda, como Cristo em Jesus de Nazaré. Despertos como eles, porque todos nós somos deuses dormentes e que devemos acordar, e para tal é necessário um movimento sublime, profundo, mas ainda assim simples como essa frase. Acolher a presença divina em nós. Fazer com que a humildade se alie à compaixão, para que desse casamento sublime surja o amor verdadeiro, puro, sem condições, luz, que apenas pela sua essência que se faz existência desfaz qualquer ilusão de treva e qualquer força que esta treva pudesse ameaçar ter. Vamos seguir em direção ao infinito. Vamos seguir. Não vamos desistir. E que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos ampare. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa casa hoje. É muita força em ação hoje aqui. Eu queria pedir a todos que pudessem compartilhar e cooperar com o trabalho que vai ser feito aqui hoje em benefício de todos nós. Não só nós que aqui estamos, como todos aqueles que estão ligados a nós, não só os mais próximos, familiares, amados, amigos, mas também muitas outras pessoas que talvez não saibamos nem quem sejam, mas que estão definitivamente ligados a nós. Aviso? Tem muita gente lá embaixo? Fala alô. Ah. Dá para ouvir? Está ouvindo minha voz no microfone? Gente, boa noite. Vocês viram lá embaixo que hoje tem um lançamento de um livro. A Senira, ela gosta de ficar bem no anonimato, então ela pediu para eu comunicar. É do Daniel Douglas Hong, O Espírito. Só que quem psicografou foi a Senira. E esse livro é 100% renda para a casa de Padre Pio. E lá embaixo você não precisa falar com ninguém. Tem uma caixinha, doação consciente. Você vai lá, pega o livro e bota o dinheiro. E aí o Luiz estava falando aqui, na oração, eu estava pensando no Daniel Douglas, que ele tem tudo a ver com a casa. É uma honra que a gente tenha ele aqui trabalhando conosco, né? Ele teve no início do Espiritismo, junto com Sina Conan Doyle, William Crookes, lembra do William Crookes? Foi um dos grandes médiuns de efeito físico, um dos maiores do século XIX. É um médium de efeitos físicos, como muitos aqui na casa têm. Então tem tudo a ver conosco. Ele estava nesse início do Espiritismo que a gente conhece hoje em dia. E esse livro, todas as mensagens terminam com a frase do Padre Pio: amar, amar e amar. Só isso. Ela pediu para eu ler uma introdução, mas não precisa. As pessoas Daniel Douglas, ele nos ajuda aqui em todos os sentidos, trabalhando, passando essas mensagens que têm uma característica de ser profundas e simples ao mesmo tempo,
através da mediunidade da Senira, que se dedica com muito carinho, com muita entrega ao trabalho dele e, ao mesmo tempo, nos auxilia em todos os trabalhos dessa casa. Ele que encarnado, nessa encarnação que o Michael citou, foi um grande médium de efeito físico, até filmes existem sobre ele, né? Enfim, passou uma vida de... Imaginem lá no preâmbulo do século XIX, né? Naquele momento ali que surgia toda a fenomenologia que veio dar origem ao conceito que a gente chama de espiritismo, a doutrina espírita e todos os desdobramentos posteriores disso, e que tipo de entidade para poder encarar uma responsabilidade dessa. E nos auxilia em todos os trabalhos, inclusive nos trabalhos de efeito físico, mas faz esse trabalho com muito amor e muito carinho. Então eu quero agradecer a Senira pela dedicação, pela doação do livro, e recomendo que todos os que queiram façam ali o que o Michael disse. Aproveita. Né? Então, gente, a coisa está muito forte hoje aqui. Mesmo. Então, eu queria que vocês... Então, vou repetir isso. O trabalho aqui na casa não é um trabalho... A gente não vai fazer simplesmente uma palestra sobre São José. Até porque se fôssemos fazer uma palestra sobre esta figura, que a gente está chamando de São José, mas eu quero compartilhar com vocês muitas coisas interessantes, inclusive orientar para o sentido que nós damos aos encontros aqui das segundas-feiras. Não é simplesmente uma palestra, porque se fôssemos fazer, os dados históricos são muito pequenos, a gente em 5 minutos contaria aqui a história não só dos evangelhos chamados sinóticos, dos 4 evangelhos oficiais, ainda que nós usássemos as fontes apócrifas, que são escritos que não foram reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica, mas que existem, e que nos dão informações que acabaram vulgarizando, no bom sentido da palavra, né? Chegando ao conhecimento de todo mundo sobre São José, sobre a figura de José, né? O pai de Jesus, não demoraria 5 minutos, porque são dados que a gente conversaria, que contaria um pouquinho. O nosso objetivo não será esse. A gente vai falar, sim, claro. Temos que falar e encaixar essa figura. Entender o que ela representa, eu vou usar o verbo no presente, porque representou, mas para entidades dessa ordem não há tempo, não há espaço. E o que ela continua representando hoje, e o que, nesse exato momento evolutivo do planeta, está a cargo do seu trabalho, que é tão amplo, tão profundo, que não é permitido a nós entendê-lo de uma forma precisa, foge à nossa compreensão. Quando eu falo assim, eu me lembro muito sempre do André Luiz, que quando nos seus livros, pelo Chico, na sua belíssima série, descreve a partir de Nosso Lar e traz tantas informações, há momentos em todos os seus livros em que ele para e diz assim: eu aqui paro porque a linguagem humana e a compreensão humana não é capaz ainda de traduzir em palavras, em conceitos, aquilo que se pode perceber com outros sentidos que despertam em nós quando a gente vai crer. E assim vale, e vale sempre. O que não impede que, ao mesmo tempo, num paradoxo divino, toda essa história venha também a nós numa profunda simplicidade, numa devoção que toca o sentido popular mais, né? A gente conhece São José dentro do molde, dentro da religião cristã, católica, e aqueles, né, os umbandistas, todos aqueles que aceitam os sincretismos, chamados sincretismos, com religião, a gente vê como ele chega ao coração do povo com uma facilidade enorme. Isso é o grande sinal dos grandes sadiquim, dos grandes santos, os justos, como ele é chamado desde o início nos evangelhos. Então, eu queria deixar bem claro que não se fará aqui uma palestra sobre São José, apesar de entrar em dados, para que nós possamos ir levando em direção ao trabalho que está sendo feito, e o trabalho que vai se juntar a um trabalho que continua e já está sendo feito há muito tempo, pela consciência e por tudo aquilo que está ligado em termos de trabalhadores espirituais, e são muitos milhares conectados a essa figura. Já vou para o final, porque muita gente aqui, a gente está aqui tanto numa casa de conhecedores da espiritualidade, e já vou para o final a dizer que, e eu faço um parênteses também sempre aqui, por favor, aqui não se tem donos, ninguém aqui é dono da verdade, essa casa não profere verdades absolutas, a gente conversa aqui, apresenta ao intelecto, ao coração de cada um, o aceitar ou não aquilo que ouve. Fechado parênteses. Não somos donos de verdade.
Mas aqui a gente entende perfeitamente como foi apresentado, e a gente entende que seja isso mesmo, com essa ressalva, a figura de Saint-Germain, que aparece no século XX para trazer a essência crística que está nesse ser, sobre uma nova forma, ligado, sim, àquela personalidade que viveu no século I da Era Comum, com o nome de Youssef de José. Então, esse trabalho tem sido feito com uma intensidade enorme no planeta, por mais que pareça não ter resultados. O fato é de que isso está acontecendo numa linha subsuperficial, como se nós estivéssemos trabalhando na profundeza, e em algum momento isso emergirá. E tudo que parece para nós hoje um caos absoluto, né, com todas as coisas que ocorrem, não demos valor a isso, por favor. Continuemos o nosso trabalho, porque esse trabalho seguramente está gerando resultados que, se não são visíveis agora, parecem até invisíveis, parecem até impossível de se atingir objetivos para quem trabalha nesta ótica de olhar a realidade como um todo maior e não apenas pela superficialidade dos sentidos, dos fatos chocantes que ocorrem a todo momento, com as injustiças, com tudo isso que a gente vê no mundo. Ainda que pareça para nós um trabalho insano, um trabalho de Sísifo, como alguém que empurra uma pedra e essa pedra volta, ainda não, o trabalho está ocorrendo com resultados, e esses resultados, aparentemente, de um momento para outro, vão emergir. Então não desistamos, nós que estamos incluídos dentro dessa rede de trabalhos. Essa casa está incluída dentro dessa rede, cada um de nós está. Então, essa é a grande mensagem, inclusive, simbólica, um dos grandes símbolos que existe na figura de José, na sua própria figura. Então, isso que eu queria só contar com vocês e dizer que nós vamos fazer no final uma meditação com um trabalho feito com essa água que a Valéria não sabia que ela tinha preservado, mas ela que veio do nosso último trabalho de materialização. E ela ainda está. Já tem que quanto tempo tem o último trabalho? Já tem quase um ano. E o perfume que foi materializado pelas entidades dentro da água ainda está aqui presente. E é essa água que nós vamos usar no final do encontro, tanto aqui quanto lá embaixo, para que nós compartilhemos as bênçãos do trabalho de hoje, dedicado a esse ser tão venerado, mas ainda muito pouco compreendido. Vamos lá. Eu trouxe algumas colas aqui para nós. Tem me valido disso, a memória às vezes, né, a gente deixa falar tanta coisa, mas pelo menos para guiar. Bom, relembrando, e nunca é demais, que nós continuamos dentro de dias muito intensos, né? Conversamos aqui, muitos de vocês não estão conosco todas as segundas-feiras, mas nós estamos em dias intensos por todo esse motivo que a gente fala, por todo esse processo que o planeta passa, e movimento cíclico da Terra, né, ao redor do Sol, passando por toda a eclíptica zodiacal, em interação com as forças cósmicas que são mediadas pelos astros, que são supercomputadores cósmicos que gerenciam os nossos karmas individuais e coletivos. E por isso a astrologia, quando bem conduzida, é um profundo método de conhecimento, mas sempre entendido como algo que espelha o karma e existe para que nós possamos agir, e não para que a gente se submeta a isso como algo férreo, como algo fatal. A astrologia, em qualquer das suas escolas, e todas as tradições, todas as civilizações que existiram no planeta, todas elas, da Índia à América pré-colombiana, possuem conhecimentos astrológicos muito semelhantes, o que fala de uma unidade de processo, mas isso jamais deve ser visto como algo fatal. Ao contrário, pelo contrário, né? Ela existe para que nós entendamos a liberdade que é possível alcançar, nos libertando dessa lei férrea, kármica, que é expressa matematicamente por forças que nós plantamos na nossa caminhada pelo tempo e que estamos colhendo agora. E que vamos continuar a colher se
estivermos sob o guante dessa força kármica, se nos mantivermos nesse estado de consciência. Se nós, ao contrário, elevamos a nossa consciência, nos unimos à nossa essência verdadeira, que é a essência luminosa da nossa natureza divina, o processo kármico vai se suavizando e pode, com muita rapidez, deixar de ter qualquer tipo de influência sobre a nossa vida. Esse é o nosso grande objetivo. Né? Existe uma frase que é usada na Kabbalah, que se fala Ein Mazal, no sentido de que não há destino, no sentido ainda mais profundo, não há destino fatal para quem desperta. Buda fez esse mesmo caminho ao mostrar que a roda do Sansara deixa de girar para aquele que... Ele não gostava da palavra iluminado, ele gostava da palavra, na verdade, desperto. Ele abriu os olhos. Nós estamos de olhos fechados ainda. Bom, feito esse introito, voltamos aos dias intensos. Nós estamos passando por dias muito intensos em que as fendas vibratórias estão sendo projetadas por nós, e eu falei no mês de março desse ano de 2018 como especialíssimo, porque se juntam datas de diversas tradições espirituais. Ao longo do mês nós passamos aqui, né, já por a entrada do mês de março em conjunto com Purim, o signo de Áries, que é o início do ano astrológico, é o fogo que nos é proposto para que nós saibamos utilizá-lo e usar essa força para nos libertar. E todas as datas que se sequenciam. Por exemplo, nós estamos com o dia 19 de março, hoje, dedicado a José, no meio deste ciclo, no 4º dia do mês de Nissan, que é o mês de Áries, que vai na sua lua cheia levar a uma festa que é extremamente importante, foi extremamente importante desde que o povo hebreu recebe a missão que recebeu de trazer conhecimentos específicos, muito especificamente para o Ocidente, e depois vem a missão de Jesus para se completar com isso, não para criar religiões separadas, não para criar sectarismos, mas para poder engrandecer esse processo sem tudo aquilo que se fez a partir das visões nossas, de mundos separados, de mundos antagônicos. Ao contrário, esse processo de Pêssar é muito importante. Tanto é que Jesus de Nazaré, que tinha dentro dele a consciência crítica, a consciência messiânica, e que foi um dos mensageiros e modeladores da proposta de que todos nós temos essa consciência, só que dormente, só que oculta, precisamos despertar. Ele que a fez desperta escolheu a lua cheia de Áries, a festa chamada de Pêssar, que reproduz aquilo que, na saída do Egito, na escravidão do Egito, no Pêssar egípcio, o povo sai exatamente nessa lua cheia, ou seja, é um processo de libertação na sua simbologia mais profunda. Ele escolhe exatamente a festa de Pêssar, que esse mês, esse ano, cai. O Pêssar hebraico, que obedece a um calendário lunar, cai, o Erev Pêssar, cai na Sexta-feira Santa. A Páscoa cristã vai cair no domingo. Então nós temos a proximidade de datas e, portanto, uma força espiritual toda proposta de luz, uma rajada de luz jogada sobre o planeta, que tem 2 efeitos. Para os conscientes, que tem receptáculo, é uma beleza, porque você recebe aquilo, transforma isso em impulso. Para os não conscientes, é uma rajada kármica, que vai obedecer ao processo automático controlado por esse supercomputador cósmico, a que se submetem, eu vou tirar, no fundo nós ainda estamos submetidos, mas vamos ser esperançosos, que se submetem àqueles que não estão atentos. E a vida vai levando com o condicionamento de causa e efeito. Essas rajadas kármicas que vêm nessa lua cheia de Áries, que estão conectadas, porque Jesus não foi à toa que ele se deixa sacrificar numa véspera de Pêssar, são muito importantes. Esse processo é fundamental para o nosso processo de libertação, sejamos nós cristãos, sejamos nós cabalistas, hebreus, judeus, enfim. E, ao mesmo tempo, outras tradições se aproximam. Nós vamos ter o Rama Navami, em 25 de março, que é o nascimento ou aparecimento do avatar Rama, a prévia encarnação de Vishnu antes de Bhagavan Krishna, que eu sempre digo aqui que é um avatar muito próximo de nós todos.
porque Rama viveu uma vida humana. Apesar de ser um avatar, apesar de ser a encarnação de Vishnu, teve atitudes que se aproximam das nossas atitudes e, portanto, dão esperança para nós. Krishna é alguém que já está, é um avatar que está completamente fora da consciência humana, em nenhum momento ele é tocado pelas polaridades da vida. Rama, não. Eu prometo sempre aqui, renovo a minha promessa de que vamos fazer um encontro ou um seminário sobre o Ramayana e sobre a história de Rama muito próximo. Mas 25 de março agora, então nós temos essa conjunção e temos 3 datas ligadas ao cristianismo, ligadas a grandes seres, e aí que eu quero, inclusive, vinculadíssimos a nós, vibratoriamente, a esta família espiritual que está reunida aqui nessa casa, que são, diria 4, porque hoje é um dos dias, vocês vão ver isso, dia dedicado ao patriarca José. Dia 26 de março é a encarnação do espírito que tomou o nome de Catarina de Siena, uma grande mulher que encarna na Itália num momento muito específico da igreja. Procurem conhecer a história dela, uma grande médium. 27 encarna São Francisco de Paula. E dia 28, a nossa amada Teresa d'Ávila. Todos nesse mês. Então, esse mês de Áries, o mês de fogo, é um mês poderosíssimo, com 2 vertentes. Vou repetir porque é isso que nos interessa. Para aqueles de nós que sabemos pegar esse fogo e transformá-lo em força regeneradora, libertadora, impulsionadora do nosso despertar espiritual, é um mês maravilhoso. Para aqueles que estão inconscientes, é apenas um mês de chancelamento kármico. Vem aquela rajada, simbolizada no Pêssar pelas 10 pragas do Egito. As escrituras não estão escritas à toa, e a Torá é um código absolutamente, é código mesmo a cada letra, e as 10 pragas, que não são 7, são 10, as 7 pragas do Egito. Erraram no Facebook. Outro dia botaram, alguma coisa erraram. Foram fazer o meme e erraram. Olha a velocidade que essa vela aqui foi. Foi embora. Tem 15 minutos. Então vamos atentar para o trabalho. As 10 pragas são 10 rajadas vibratórias que carregam o nosso karma ou nos libertam. Então é preciso ter, né, força espiritual agora. A pessoa que nós vamos falar hoje tinha essa força. José, né? O nosso São José, tão querido, tão amado, que para nós é especialíssimo, porque no dia 17 agora foi o aniversário da casa. Nossa casa, ela teve a fundação, vamos chamar assim, um encontro de pessoas, em 17 de março de 1997. Lá na Gávea, sei lá quantas pessoas, você estava lá. Quem estava mais lá aqui? Mamãe, não sei mais. Acho que a mamãe e Cláudia, né? Semana passada tinha mais alguém, mas vocês todos estavam lá. Ainda que não soubessem. E nesse 17 de março, que foi feito de uma forma aparentemente aleatória, tudo isso teve muito engraçado que a gente recebeu um sinal muito interessante, porque neste 17 de março, agora que caiu no sábado, o Papa Francisco foi a San Giovanni Rotondo e a Pietrelcina para visitar Padre Pio, tanto o corpo dele que está ali, mas é apenas um símbolo de um tzadik, e a cidade natal escolheu o 17 de março, né? Porque assim, uma coisa... Ele nem sabe que a gente existe. Ainda bem. Ainda bem, mas eu tenho certeza que espiritualmente ele sabe. Aliás, eu estou tendo autorização aqui para fazer isso. Queria compartilhar uma coisa com vocês. Já há um tempo, a espiritualidade, o Papa Francisco é um grande missionário, está dentro de um lugar onde ele luta com forças. Se nós achamos que temos problemas institucionais quando a gente se reúne, imaginem que problemas institucionais tem um Papa, né, dentro de uma igreja que está ali há séculos com as pessoas iludidas. Enfim, não vamos julgar, né? Cada um faz o que pode. Mas ele está fazendo o que pode porque é importante que se faça, né? O esforço de trazer papas com alguns percalços ao longo do caminho, desde João 23, que apesar de ser o espírito que é, para vocês terem uma ideia dos percalços,
João 23, que é santo, que é um papa bom, chamava, e é mesmo, para valer, e modificou a igreja, foi o papa que, influenciado pelas coisas, botou o Padre Pio de castigo, preso 2 anos sem poder confessar, nem rezar missa. Porque chegou o quê? Calúnia, maledicência ao seu ouvido. E um papa, com aquela inspiração que teve, manteve o Padre Pio recluso na sua cela, onde só podia rezar missa dentro da cela e se movimentar na área do convento, não podia nem aparecer na janela por 2 anos. Então, vamos ver como as coisas são complicadas dentro do nosso processo evolutivo no mundo. Mas ele foi lá no dia 17, e o que eu tenho? Eu recebi já uns 6, talvez 1 ano, a orientação, como a gente fala, os salmos são livros de códigos profundos, não são apenas orações belas e bonitas, são instrumentos, no bom sentido da palavra, mágicos. A força de um salmo, ela transcende em muito a sua estrutura semântica, poética, o que seja. Tanto em hebraico como nas outras línguas. Então, eu fui orientado a ler todos os dias de manhã, pelo Papa Francisco, o Salmo 98, que é um salmo referenciado aos milagres. Quem quiser acompanhar, é bem-vindo, mesmo em português. Aqueles que sabem ler hebraico transliterado ou hebraico, podem ler o Salmo 98, é um salmo que... Eu digo isso aqui, se vocês olharem, vão ver, mas cadê o milagre? O que fala de milagre aqui? Mas o fato é que, assim ele é conhecido dentro da Kabbalah como um salmo relacionado à geração de processos. O que é um milagre? Milagre é a libertação do karma. Milagre é você sair da consciência presa à causa e efeito, às leis férreas naturais do karma, para ir para outra lei. Uma outra lei que é natural também, mas que é operada por consciências despertas, que por isto dominam os processos que aparecem à nossa frente como milagrosos, curas, né, fenômenos, mas mais do que fenômenos, milagres mais profundos. No Salmo 98, então, todas as manhãs, quando eu me lembro, às vezes me esqueço, naquela correria que a gente comentou aqui semana passada, mas o 98, pelo Papa Francisco, ele precisa da nossa força. Ele pede o tempo inteiro oração, né? Bom, dito isso, 17 de março ele foi lá. 19 nós estamos aqui no dia de São José. Nós nos reunimos 2 dias antes do dia de José. E um dia depois de um outro dado que eu vou citar só aqui de passagem hoje, porque senão a gente... Dia 16 de março, prévio da nossa data de fundação. Foi um episódio muito triste da igreja medieval, que foi a queima na base do castelo de Montségur, no Languedoc francês, de 226 cátaros, que ali estavam refugiados, uma seita que era, na verdade, era a revivescência do cristianismo. Chega, não falo mais nada sobre isso. Se quiserem ter interesse de ler sobre os cátaros, por favor. Mas no dia 16 de março de 1242 são queimados esses 226 numa fogueira coletiva. Isso tem muita relação com a nossa caminhada reencarnatória, na nossa família. Então o 17 está ali, entre São José e a queima dos cátaros. Como a dizer assim, gente, vamos embora para frente. São José é exatamente isso. Quem era essa figura? Se a gente for olhar, os evangelhos sinóticos, começando por eles não são contraditórios, mas eles falam, só 2 falam de José, pai de Jesus, portanto, aquele que recebeu Jesus dentro de como foi descrito nos evangelhos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Marcos e João não citam o nome de José, entram direto em outro tipo de linha descritiva. O evangelho de Mateus nos descreve, e são coisas aparentemente contraditórias, mas para a gente entender como a escritura é uma coisa que nós não podemos olhá-las em termos literais. Nós temos que aprofundar o processo. É uma figura histórica? Sim. Existiu? Sim. Mateus nos descreve um José que mora não em Nazaré, que vivia na Judéia, e não descreve em nenhum momento a chegada do anjo Gabriel. Mateus nos vai contar a atitude de José quando fica sabendo que a mulher que ele tinha
trazido para dentro de casa, dentro de um processo que era existente no judaísmo antigo. Era uma menina que ele recebe como sua futura esposa, ficara grávida. E José, ao saber disso, se entristece muito. E aí a gente vai saber dessas informações pelos apócrifos. Existem livros, o Evangelho de José, o Evangelho na infância, vários evangelhos que só chegaram a nós. E alguns deles foram encontrados só em Nag Hammadi, em 1945, mas alguns vieram pelo árabe, pelo copta, e formaram esse conjunto apócrifo. Ele ficou muito doente quando ele soube, sem saber o que fazer, como toda pessoa, como todo ego. A minha mulher está grávida e não é de mim. Só que essa pessoa era um tzadik. A lei hebraica permitia que ele levasse imediatamente Miriam, sua mulher, ao apedrejamento. A lei específica, a lei superficial. Ele fica doente, se consome por algum tempo, e num determinado momento ele tem um sonho, em que lhe aparece o anjo Gabriel. E Gabriel lhe diz: não tenha medo de tomar essa mulher, porque a gravidez dela é uma gravidez pela sombra do Espírito. E para isso é preciso que você cuide daquele que nascerá dessa fecundação, e descreve o nascimento de Jesus. José depois acorda desse sonho, porque o que ele estava decidido antes do sonho? Ele não ia levá-la ao apedrejamento, mas ele ia abandoná-la. Ele ia lá sair, deixá-la ali, e não seria ele apedrejar. Quando ele tem esse sonho, ele entende, fica. E morando na Judéia, José espera a gravidez chegar, e o Evangelho de Mateus não descreve em nenhum momento uma pessoa pobre, aliás, nenhum deles. Toda aquela estruturação de fazer Jesus de uma pessoa pobre, uma família pobre, lutadora, que tem um lado interessante, mas que muitas vezes, foi usada pela igreja oficial para que as pessoas pudessem justificar a sua pobreza, espelhando na pobreza da família sagrada para não se mexerem e se manterem sob o controle financeiro que a igreja tinha naquele momento. Isso é fato da Idade Média. Quando a igreja se organiza ao começo da Idade Média, ela passa a controlar as populações, a igreja é dona de terras, é dona de meios de produção, e o fato de se vender uma família pobre, uma família necessitada, que vai para um lugar e tem um filho numa manjedoura pela sua extrema pobreza, leiam os evangelhos, não é citado em nenhum dos dois sinóticos, e muito menos nos apócrifos. No Evangelho de Mateus, José aparece como alguém que tinha uma vida e que leva numa casa. Os reis magos são citados no Evangelho de Mateus, apenas neles, e vão visitar Jesus numa casa. Não vão visitar na caverna. Ali está escrito. E o nascimento que se dá de Jesus é acompanhado por José, e não se fala mais de José no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas, que a tradição diz ser contado por Nossa Senhora, por Maria, a Paulo de Tarso, primeiro, e depois ao próprio Lucas, que era discípulo de Paulo de Tarso, e que Paulo, já muito velho, não tendo condições mais de registrar aquilo que Maria dissera, pede a Lucas, que era um médico, que era um escritor, que vá a Maria e colha dela as informações. Então nós vamos ter no Evangelho de Lucas um detalhe maior do processo na ótica de Maria. José não é citado com tanta intensidade. Ele vai aparecer, porque, lembrem, o Evangelho de Lucas, onde vai aparecer primeiro o anjo Gabriel anunciando João Batista, a Zacarias, que era um sacerdote que oficiava no templo de Jerusalém. Então nós vamos falar de Zacarias, que era primo de Maria, um sacerdote que oficiava no templo de Jerusalém. Ele era cunhado de Maria, porque Isabel era concunhado, Isabel era sua prima. Nós vamos falar de pessoas que não são de uma classe muito baixa. Para oficiar no templo, um sacerdote era um levita. E, portanto, tinha uma determinada condição social. Aí sim se descreve José em Nazaré. Não volta ao Evangelho de Mateus. Ele só vai para Nazaré, volta um pouco antes. Depois em que ele é determinado a ir ao Egito para fugir da tentativa de Herodes, da matança, queria ser especificamente Jesus, quando os magos
entendem aquilo e não contam para Herodes, na descrição do Evangelho, aonde estava Jesus, ele então resolve matar todas as crianças com menos de 2 anos na cidade de Betlehem, a casa do pão, a cidade de Davi. E José é descrito como alguém da família de Davi, desde sempre que morava na Judéia. E ele só vai para Nazaré depois que ele vem do Egito, comunicado pela sua mediunidade o tempo inteiro. As entidades vão dizendo para ele, vai para o Egito, sai do Egito. E ele vai para Nazaré apenas aí e depois. Depois vamos falar um pouquinho de Nazaré. Em Lucas, não. Em Lucas ele é descrito como alguém que vivia em Nazaré e que se desloca até Belém, a Betlehem, para obedecer a uma ordem de um censo decretado pelo imperador Augusto, imperador romano. Há incongruências históricas, porque é citado um governador romano, Quirino, que não bate a data histórica, mas isso não nos importa muito. Em escrituras sagradas isso não nos importa muito. José vai para Belém e, chegando lá, não é pobre. Primeiro, porque para alguém para sair da Galileia e chegar a Belém, levando a sua família, não pode ser mendigo. Muito menos naquela época. Você tinha que levar provisões, tinha que ter animais. E assim ele foi. Quando chegou em Betlehem, estava cheia a cidade, ele não encontra lugar na estalagem. Portanto, se ele não encontra lugar, ele estava ainda numa estalagem porque ele tinha recursos para poder pagar. Só que como não tinha lugar, Maria entra em trabalho de parto e ele vai para dentro, eu falei estalagem, mas é lá para dentro do estábulo, para um abrigo ou para uma caverna, onde, numa manjedoura, é descrito então o nascimento do menino. E depois disso, nós vamos ver no Evangelho de Lucas descrições que dão claramente a noção de que José nada tinha de uma pessoa pobre. Ele era... Antes de eu dizer o que ele era, vamos só descrever o Evangelho. Existem movimentos de José indo a Jerusalém para fazer todos os ritos determinados pela Torá, para fazer a circuncisão, o Brit Milá do seu filho, a circuncisão nos 8 dias, as purificações todas no templo, até mesmo as apresentações que se fazem, eles iam todo Pêssar, toda a Páscoa, eles faziam peregrinações a Jerusalém. Isso só faziam os judeus de determinada poder, os judeus e hebreus, né, porque Judá é uma tribo. Benjamim, hebreus da Galileia, por exemplo, onde é descrito, só quem desce para Jerusalém e traz a sua família todo ano tem que ter posse. Eu estou contando ainda só a história, eu não estou entrando em símbolo nenhum, a gente está só relatando a figura. E ele todos os anos ia, isso está no Evangelho de Lucas, e tem até aquela ida de Jesus aos 12 anos, quando estranhamente os pais deixou Jesus lá e aí volta para o templo, encontra Jesus no meio dos doutores, falando em linguagem extremamente profunda e leva uma bronca da mãe, não é José quem fala, é a Maria que diz, meu filho, olha o susto que você deu na gente, a gente está aqui, saímos há 2 dias, não achamos você, vamos achar você aqui, por que você não avisou? Aí eles, você não importa onde é que está na casa do meu pai, né? E Maria que descreve isso para Lucas, né? E José aparece aí como alguém que estava acompanhando e que em Jerusalém, em Nazaré, tinha uma profissão. E aí ele é descrito como um carpinteiro. E toda a tradição cristã nos apresenta a Sagrada Família com José lá na plana, na tábua. Bom, aí vamos agora entrar nos símbolos, que é o que nos interessa. Bom, vamos falar um pouquinho dos apócrifos antes. Os apócrifos nos contam um pouco mais sobre essa personalidade desse justo, que aos poucos vai entendendo quem ele tem as mãos para cuidar. O ser especial que ele estava. Um ser que estava traduzindo uma consciência superior, que ele aos poucos vai como pai cuidando, entendendo, se fazendo amigo. Ele é descrito como alguém já bem idoso, viúvo de um casamento posterior. Nos evangelhos apócrifos são nominados inclusive os seus 4 filhos. Um deles, chamado Tiago, que depois se torna apóstolo de Jesus, é criado por ele e por Maria. Os outros já mais velhos levam a sua vida, mas ele, como viúvo, recebe Maria, é descrito todo esse processo que a gente contou, de vê-la grávida e querer abandoná-la, e depois de desistir, a acolhe. E ele vai acompanhando Jesus, e a sua morte é descrita num capítulo inteiro do Evangelho, chamado o Evangelho de José,
em que Jesus interage com ele numa linguagem muito profunda. Dois tzadikim, dois seres despertos falando um com o outro. Lembra um pouco até longe a descrição da desencarnação de Shimon Bar Yochai no Zohar. Os fenômenos luminosos que aconteceram, toda a comoção na cidade de Nazaré, o que fala de uma figura importante. Qual é a palavra que nós recebemos no Ocidente, a palavra carpinteiro? O grego, que foi a tradução que chegou para nós, fala de tecton, que não é carpinteiro, é construtor. Ou seja, alguém que era pedreiro, empreiteiro e que fazia construções. Então voltamos ao conceito que materialmente não era uma figura desprezível, um pobrezinho que vivia ali fazendo, ensinou o seu ofício a Jesus, e a palavra grega já define, mas vamos antes disso, e aí um dos códigos que a gente vai buscar. Vamos ver se eu pulei alguma coisa, gente, que é importante. Não, está tudo por aqui, por enquanto. A palavra hebraica que é usada, são duas palavras que se usam. Uma palavra nova para construtor, para formador, é yotzer. Yotzer, portanto, não é carpinteiro, não, é construtor, mas mais do que isso, é moldador. É o que forma, é o que faz um molde de algo que lhe é apresentado em substância. Essa palavra yotzer, estranhamente, ela vai aparecer num dos livros mais místicos da Kabbalah, o Sefer Yetzirah, como o movimento que o divino faz para moldar o cosmos. Portanto, José é apresentado como um yotzer, ou como um nagir, um construtor, um moldador. O nome dele, Yosef, José, está relacionado com um outro patriarca. Nós temos que conectar essas coisas todas. Em primeiro lugar, a ida de José para Nazaré, para a Galileia, tem um significado muito profundo, porque a Galileia, já naquela época, era um reduto dos místicos do judaísmo, dos tzadikim, daqueles que estudavam profundamente o judaísmo numa ótica espiritual e que estavam se desconectando do templo. Porque o templo de Jerusalém, o templo que Herodes, o rei, o Herodes o Grande, constrói, é um templo feito absolutamente coligado com a autoridade romana, que já dominava, já desde a época de Pompeu, de César, lá atrás, e que fizeram uma coligação política e que parecia, vamos fazer uma semelhança, com as construções religiosas que foram feitas depois em cima do cristianismo. A estrutura, por exemplo, da igreja. Esse templo começou, junto com os romanos, a perseguir os tzadikim. Não foram apenas os cristãos que foram perseguidos pela sua espiritualidade. Previamente a eles, já havia sacrifícios de grandes mestres do judaísmo pelos romanos ou por aqueles que eles denunciavam. E o refúgio deles, já desde algum tempo, era a Galileia. Os galileus e a Galileia, então, eram o repositório da espiritualidade hebraica. Do que a gente deduz que José e Yosef, com aquela toda a experiência que ele tinha e com os símbolos que estão por detrás da sua história literal, um formador, um yotzer, era um tzadik, um grande conhecedor da espiritualidade. Não podia ser à toa. As informações espirituais nos dizem que esse espírito vem de Sírios, junto com Maria, diretamente para encarnar, numa encarnação muito especial, para poder conjugar dentro de toda a obra ampla que era a espiritualidade hebraica, que passava pela mão deles, dar vida, fazer crescer, cuidar de um ser que estava destinado a uma missão, infelizmente até hoje, continua sendo muito pouco entendida. Porque Jesus não veio para ser aquele que está nos altares colocado como alguém afastado de nós. Jesus veio para ser um homem que demonstrava com toda clareza que dentro da humanidade dele explodia a divindade. E teve todas as atitudes humanas, leia quem queira, entenda quem queira, veja quem queira. E hoje cada vez mais a gente consegue ver isso.
E José tinha como um tzadik, como um justo, ele assim é denominado, com essas letras inteiras no Evangelho de Mateus, e sabia disso, a missão de pegar esta criança e levá-la até o momento em que ele, já velho, desencarna e deixa o mundo com a sua missão cumprida. Portanto, um espírito de altíssima hierarquia. Tem esse nome Yosef, que se conecta com o primeiro patriarca Yosef. Todo mundo conhece José, do Egito, o 11º filho do patriarca Jacó, aquele que era o sonhador. A história de José todo mundo sabe, os irmãos dele o venderam, né? Porque ele tinha uma mediunidade muito grande, ele sonhava, teve 2 sonhos em que os irmãos, sob a forma de espigas de trigo, e os pais, e na forma do sol e da lua e as estrelas, se curvavam perante ele, e contou isso. E a Torá, no livro do Gênesis, na sua literalidade, descreve uma coisa muito estranha que ele fazia. Ele era dado pelo seu pai como espião para ir lá ver o que seus irmãos, que eram bem mais velhos do que ele, estavam fazendo de errado, e trazia a fofoca para Jacó. E Jacó dava nos irmãos, né? E os irmãos começaram a ficar com raiva dele, até que na última, né, que ele olha, vai ver se eles estão pastoreando em Siquém. E ele foi lá e viu que não estava em Siquém, viu que estavam em Dotã. E deu com os irmãos. Quando os irmãos viram, ele falou, o cara pegou a gente. Agora não vai dar. Vamos matar. Assim foi. Essa história literal tem sempre, eu vou sempre ressaltar, isso é muito código. Mas... E o irmão mais velho, o Rubem, não, matar, não vamos fazer isso. Joga ele num poço e vamos vendê-lo para os mercadores. Não vai cair esse sangue sobre nós. Mas como é que a gente vai fazer? Não, a gente pega, mata um bicho, bota na... Ele tinha recebido do pai, isso é um código também muito profundo, uma vestimenta com as cores do arco-íris, toda colorida. O que era muito, na época, você colorir uma roupa, era algo assim impressionante. Todo mundo usava roupa de linho, né, de tecido cru. Você fazer tinturas era algo que era muito específico. Nem todo mundo. Ele tinha, não só com tinturas, mas com tinturas de várias cores. Só ele. Os irmãos não. Eles pegam aquela e vão mostrar para o pai. Ele vai para o Egito, a gente conhece a história toda, de que ele se torna o vice-rei do Egito. Egito é o símbolo. É um símbolo muito profundo. É o símbolo, a palavra hebraica para Egito é Mitzraim, que significa restrição. Egito é o símbolo da consciência que desce ao plano onde nós estamos, presa ao karma, presa às restrições da nossa consciência, presa aos sentidos, presa à Maia. Moisés virá depois para retirar do Egito. Mas essa saída do Egito é tão importante porque a gente fala assim, mas que ela é reproduzida no Evangelho quando José, o outro José, o São José para nós, é recomendado pelo anjo para ir ao Egito, deixar a criança lá e depois volte do Egito e vá para a Galileia. Olha essas coincidências que não são coincidências. Yosef, José, era o 11º filho de Jacó. O 12º é Benjamim, que morre quando a sua mãe morre quando nasce, vão compor as 12 tribos de Israel. A única tribo que se parte em 2 é a tribo de José, que vai ser dado o nome, nunca se fala a tribo de José, se fala sempre a tribo dos seus 2 filhos, Manassés em português e Efraim. São José, o nosso São José, olha o número 11 lá. Nos evangelhos apócrifos nos é descrito que desencarna com 111 anos. É a idade que ele parte. José Yosef é o 11º filho. José desencarna com 111 anos. Eu não mandei baixar o quadro das esfirotes, mas o número 10 é um número que está presente em todas as tradições espirituais. No livro do Tao Te Ching, lá diz, primeiro era o Tao, depois eram
as duas coisas, depois os 3 movimentos, depois os 10 movimentos e os 10.000 movimentos. E se criou a dualidade perdida. Quando o 1 se fez 2, ele deveria se fazer 2 harmonicamente, mas esse 2 vai se partindo e a nossa consciência vai se perdendo nessa partição. E aí é que surge a nossa consciência separada, onde surge a nossa egolatria, onde surge o nosso orgulho, a nossa vaidade. Tudo aquilo que a gente cria de ilusão para nós mesmos. Nós nos acharmos o que não somos. Isso está expresso aqui. José teve 2 filhos, um muito complicado e um mais legal. Esses 2 filhos são apresentados, então, a tribo de José é sempre apresentada como Menachem e Efraim. Manassés e Efraim. Ele era o 11º. 11 pode ser posto como 10 mais 1. O número 10, voltando lá, ele está presente em todas as tradições espirituais. O 10, depois dos algarismos simples até 9, é o primeiro que se reproduz com uma dualidade. E essa dualidade tem dentro dela um potencial absurdo e um perigo. Ela pode ser reduzida a 1, né? Porque 10, se o 0 for bem entendido, ele se unifica com 1 e a unidade se parece, ou ele parte, e assim é nesse mundo, numa infinidade de expressões, isso daqui pode nos iludir. Mas está lá, é o 11º filho. E São José, que viveu 111 anos? O que é 111? Vamos lá. Quanto é que é 10 vezes 10? 100. Mais 10, 110. Mais 1. Esse número 100 eu separei pelo seguinte. Se eu baixasse o quadro daqui, a Kabbalah diz que a criação do universo se expressa em 10 emanações divinas. Cada uma delas chamada umas sefirot, ou umas sfirot. Uma sfirá, desculpa. Rot é plural. Uma sfirá. Essas 10 sfirot, cada uma delas, tem dentro de si todas as outras. Porque tudo é 1. Então, cada uma delas, do alto a baixo, tem 10 dentro de si, todas as outras. São 10, 10 vezes 10 são 100. Portanto, quando eu tenho uma compreensão de que tudo, mesmo na maior das pluralidades, é 1, o 100 se une ao 11, e isso daqui sai. O 11 é um número mestre, que ele indica, a partir do 11 eu posso chegar à completude do 12 e transcendê-la, levando sempre o sentido à unidade. Aqui, se você somar 3 números, vai dar 3, que é o movimento também da criação do cosmos. Aqui fica 2. Mas eu nunca somo na numerologia 1 com 1 do 11. O 11 deve ser entendido como um número mestre que não se reduz. E a vibração do 11 é o preâmbulo da entrada na consciência crística. Portanto, José, e isso se entende, é o precursor, o moldador da consciência crística. É dele que vai surgir a consciência crística. E quem é São José? É o pai desse menino que vai expressar a consciência crística com toda a sua plenitude. Mas no primeiro momento, esse menino é uma criança, é um ser frágil. Esse menino é a centelha crística que está dentro de nós. Nós todos temos esse menino. Aliás, temos o potencial de concebê-lo. A nossa alma representa Maria e representa José. O nosso ego tem esses 2 aspectos. Quando essa história se funde, o filho que é gerado unifica esta polaridade e cura esta polaridade. Cura no sentido amplo. Faz com que toda a nossa ilusão, a nossa perda kármica, tudo aquilo que nós temos sofrido ano após ano, século após século, milênio após milênio na fieira kármica, se resuma a uma unidade. E, portanto, José, o Yotzer, o formador, o modelador, é aquele que faz com que o Cristo que está dentro de nós
quando concebido, se nós nos transformamos o nosso ego num Yosef, nós fazemos com que esse Cristo não só nasça, como cresça, ganhe forma, ganhe força, e no final, esse ego dá espaço. E vai dar espaço ao Cristo de que forma? Agora vamos voltar à simbologia dos evangelhos. A morte de José, descrita nos evangelhos apócrifos, é uma conversa muito linda entre ele e o filho. Ele diz: filho, eu vou porque eu agora sei que você está pleno. Eu sei que você é o que tinha que ser. Que Yah, ou Yud-Hei Vav-Hei, Yehavah vive dentro de você. Eu me deixo entregue a você porque consegui fazer aquilo que me foi pedido pelo anjo. Depois eu vou falar dos anjos que são ligados a José. E Jesus entende aquilo, despede o pai, e é descrito uma cena de lumos profunda que se materializa ali. E aí Jesus está na Galileia, né? Estava ali o tempo inteiro. Eu acho que essa história de Jesus na Índia, eu até concordo que possa ter sido, mas isso é símbolo também. A gente tem que correr para as literalidades, para tentar justificar. Bom, o ego José é uma característica do nosso ego. Agora vejam bem o seguinte, ele tem dois aspectos. José, esse nome não é à toa. Esse nome tem que ser relacionado às duas figuras. Ao José no Egito, que num primeiro momento, antes dele passar pelo que ele passou, ele passa por uma coisa braba, né? Ele é vendido pelos irmãos, ele chega lá, vai para uma casa, depois a mulher lá do Putifar o acusa, ele vai para a cadeia, ele fica 12 anos preso, e nos últimos 2 anos ele fica preso porque ele tem um sonho, o famoso sonho do padeiro do faraó, que estava preso junto com ele, e do camareiro do faraó. Ele descreve o sonho dos dois e diz para um: você vai morrer daqui a 2 dias. Esse teu sonho, o dos pássaros comendo, né, a comida, e o do vinho do camareiro, não, você vai viver. E quando acontece isso, ele chega para o cara, pro camareiro, que era o do cuidava da mesa do faraó, de tudo, e diz assim: olha, tá vendo como eu tive meu sonho e foi certo? Lembra de mim, pede lá o faraó por mim. A tradição diz o seguinte: ele fez errado. Fez o que a gente faz. A gente confia nas forças do mundo. Naquela hora ele foi testado. Tudo símbolo, né, gente? Mas ele foi testado para quê? Ele não tinha que confiar no camareiro. A confiança dele tinha que estar conectada aonde ele tinha que estar. Ele é o patriarca. Yosef é o ego por natureza. Ele é o patriarca da Sfirá Yesod, do fundamento. Aquele que funda o mundo. É o ego fundador do mundo. E, portanto, ele está ligado diretamente à esfera mais alta. Ele esqueceu disso. E, ao esquecer disso, pediu ajuda para o padeiro, lá para o camareiro. Lembra de mim? O cara não lembrou nada. 2 anos lá. Só foi lembrar quando começou a ter o problema da grande fome. O faraó teve o sonho com as vacas magras e ninguém traduzia, decifrava. E aí o cara depois lembra: tem um cara lá na prisão que me salvou há 2 anos atrás. E aí o faraó chama. Aí ele chegou, contou, e a história dele se refaz. Esse Yosef teve 2 momentos de queda. Esse e aquele primeiro lá, quando ele vinha e Lashon Hará, a língua dos irmãos. José, esse outro, quando poderia ter mandado Maria ao apedrejamento, não ia fazer. E quando ouviu do anjo: aceita, ele aceitou. Aceita essa mulher. O símbolo disso é muito profundo. É uma aceitação de nós mesmos, é uma aceitação de todos os estados internos que nós temos, para que isso gere um Cristo dentro de cada um de nós. O último dado, só para que a gente vá entendendo como essas coisas todas são ligadas mesmo. O nome Yosef em hebraico hoje até que as letras não saíram tão feias quanto das outras vezes. Ele é composto de... Eu vou dividir isso aqui em 2.
Aqui, ó, está uma letra Yud. Hein, Cláudio, você está aí, mas já está... Olha como está bonitinho. Vocês reconhecem aqui, ó. Vocês reconhecem a letra aqui? Essas duas letras aqui. Ele balança sempre, mas não cai, né? Não quer sair. Está preso? Então tá. Então lá de trás, vocês reconhecem essa letra e essa letra ali? Um Yud e um Vav, que compõem o tetragrama. Essa letra daqui, Yud, é a letra que nos remete à divindade mais pura e mais inconcebível possível. É a gota da criação, é o ponto primordial de onde a consciência divina cria tudo. Essa daqui, aqui em cima, se a gente tiver a boa vontade, a gente vê um aqui, né? Um rabicho mais comprido. Ela significa um movimento que sai de dentro de nós e sobe para encontrar o que está em cima. Né? Se você partir aqui, eu consigo enxergar o Yud. Né? Se eu fizer aqui, ó, se eu tirar a perna dele, vai ficar um Yud. Mas o Vav existe para mostrar que nós, de onde nós estamos, o nosso ponto egóico, nós temos que lançar uma força para o alto, para encontrar a presença divina. O nome Yosef significa Yah, e tem gente que acrescenta um rei aqui, porque faz Yahu, mas a presença divina em nós, no nosso ego, a presença divina no nosso ego, acrescenta, cria, forma. O Samer, essa letra que está aqui, e o P final, o P Sofit, que compõe o nome, podem ser lidos de diversas formas. Compõe, por exemplo, a palavra Sefer, livro. Compõe a palavra Sof, fim. Compõe a palavra um pouco a ver segredos. Então, é aquele que acrescenta, rompendo, moldando. Né? O livro Sefer é o que faz, é o Yotzer, que molda o que tem fim, aqui é a palavra fim, para transformá-lo no sem fim, no Cristo. Portanto, o Yosef é aquele que acrescenta ao ego, quando o ego sabe disso, a essência crística, a abundância. José se transformou num rei poderosíssimo, num vice-rei poderosíssimo. São José, na devoção que nós temos, popular, é o santo da abundância. Todo mundo vai pedir a São José, né, no pãozinho, para não faltar dinheiro na carteira, o dinheirinho de São José. É uma tradição que veio para dentro da Igreja Católica, porque é aquele que acrescenta. Porque ele, na vida dele física, ele nunca foi pobre, como as pessoas acreditam. Pelo contrário, a gente tentou falar aqui para vocês a forma como ele, como pessoa física, era. Provavelmente era alguém de muito respeitado, era um tzadik, era um justo, que vivia na Galileia, numa vida bastante confortável, com conhecimento espiritual fantástico, porque vinha de sírios, e que se preparou para receber, e foi provado, e ao contrário do outro Yosef, vamos fazer uma comparação dizendo que é o mesmo, né? Quando você é provado, ele soube, primeiro, não denegrir Maria, e, portanto, não o levou para apedrejar, e ia sair, porque ele não sabia o que fazer. E depois, quando o anjo veio, ele não duvidou. Ele não disse lá, pô, vai lá, né? Não foi conversar com alguém. Ele ouviu o que veio do alto e disse assim, é assim que é, e eu vou receber essa mulher, e vou ficar com ela. O símbolo profundo disso nos fala do poder desse espírito, que a partir da sua vinda ao mundo, então, recebe na sua ligação com o planeta uma missão de grande profundidade, de grande poder. Não só nas curas milagrosas, não só na abundância, mas muito mais do que isso, no estado de consciência que ele nos propõe. A nós, egos, que temos que ser outros Yosefs, aqueles que fazem acrescentar a pobreza do ego a infinidade da abundância da luz infinita, do Ein Sof. Aqui está Sof. Ein Sof é o sem fim. Enquanto não é sem fim, eu tenho que moldá-lo. E, portanto, eu tenho aqui um Yud e um Vav, que soma 16. E o número 11
para voltar ao número 11, uma coisa que eu esqueci aqui, ele está presente nessa numerologia aqui, porque o conhecimento espiritual diz que esse nome sagrado ele está dividido numa área absolutamente espiritual, que são dessas duas primeiras letras, essa vale 10, essa vale 5, 15, esta vale 6, e aqui vale 5. Então a soma de Vav com Rei é 11. Portanto, é um número mestre para cada um de nós. Na matéria, o número mais poderoso é o 11, porque ele está logo depois do 10 e antes do 12, que completa a ciranda kármica, e, portanto, o 11 ele traz em si todas as forças possíveis que o ego pode reunir para se conectar à divindade. E depois, em seguida, vem o 13. E o 13, que ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com azar. O azar foi espalhado pelo cristianismo. O Zagalo achava que era sorte com toda razão, porque foi espalhado pelo cristianismo de uma forma geral, porque no judaísmo o 13 é um número sagrado de sorte. São os 13 atributos da misericórdia divina. Agora, vejam que coisa interessante, né? Como foi sendo renovado isso no céu. Quando é que Nossa Senhora de Fátima aparece? 13 de maio. Né? Quantas vezes ela pede que se faça as orações? 13 vezes, sempre. Então o 13 é um número muito forte, porque o 13 é o acréscimo da figura messiânica aos 12 signos do zodíaco, que são representados pelas 12 tribos, que são representados pelos 12 apóstolos. A figura messiânica é a 13ª, é aquela que compõe. Então os números são todos sagrados, o número 9, o número 10, o número 11, 12, 13, compõem um quadrangular poderosíssimo para nós subirmos do ego para o eu. Agora, o último passo. José é o ego, ok? É o ego que vai mostrando a sua natureza divina. Ele agrega ao Cristo, ele deixa com que o Cristo cresça, ele vai à idade de 111 anos, deixa o mundo, o Cristo sai. Mas ainda nesse momento, ele ainda está oculto. Ele sai da casa paterna, sai daquele oculto dentro de nós. Então, José é o primeiro grande trabalho que nós temos que fazer. O trabalho de Yosef é aquele trabalho de nós voltarmos para dentro de nós e cuidarmos da nossa própria natureza, entendê-la no outro, ser um tzadik, um justo, não falar mal, não usar a palavra como assassinato, porque isso aqui é uma palavra mal falada, uma calúnia, uma injúria. Eu contei a história do Padre Pio de propósito para poder unir com isso aqui, que fez com que um papa o prendesse por 2 anos a partir de uma calúnia. Então entendamos isso. Então o trabalho de José é o trabalho primeiro do acolhimento, é o trabalho em que o ego se recolhe ao entendimento de que tudo aquilo que ele faz na ilusão tem que ser repensado. Então quando ele é chamado a responder, ainda que a lei mandasse matar alguém que estava grávida, ele ouve, esse fato não é o fato que está registrado na lei, ele é superior à lei. Mas na verdade não é superior, ele está na lei quando a lei é bem compreendida. Porque a lei fala, amai-vos uns aos outros. E amai ao próximo como a si mesmo. Então ele entende aquilo, ele dá um passo superior. Esse ego é o ego que acolhe, é o ego que não condena, é o ego que faz com que então o Filho crístico possa aparecer. Ele dá espaço. Imagine se ele tivesse feito o contrário. Se ele tivesse renegado Maria, tivesse levado ela para ser apedrejada ou largado ela para ser apedrejada por terceiros. Ele não fez isso. Ele expressou esse amor a si mesmo, a sua natureza, que era o seu filho, a sua natureza crística, e ao mundo, unificando isso numa coisa só. Segundo passo do ego, vai aparecer uma outra figura que simboliza o ego num segundo momento, e entra em cena nos evangelhos logo após os fatos do nascimento de Jesus. Aí em todos os evangelhos, mais detalhadamente ainda no de Lucas, o João o Batista. João Batista é novamente o ego, numa outra expressão. É o ego que, vamos agora entender que nós estamos falando da mesma coisa? No símbolo, José e João são o mesmo ego, no símbolo mais profundo, não são mais figuras históricas. João, quando entra em cena, é aquele que começa a anunciar ao mundo, ou seja,
começa a expressar na sua vida as coisas que devem ser feitas. Ou seja, João batiza, ele faz o mergulho. Então, nós ainda estamos sob a lei da reencarnação. Então, João começa a dizer, olha, enquanto vocês estão na lei da reencarnação, enquanto o karma está valendo, tratem de fazer com que isto seja um mergulho sanador, um mergulho curador. E aí ele tem toda a sua proposta de trabalho, né? Aquele que tem 2 capas de vida, não deis falso testemunho, aquele que recebe o salário divide o seu salário com o seu semelhante. Ele propõe uma série de movimentos externos, que é aquilo que o ego tem que começar a fazer. Mas como ele tem a perfeita noção de que ele é ego, e que como José, no momento em que completou a sua missão, ele se rende ao seu filho, e o seu filho já está de pé, o ego em João é aquele que sabe que a centelha crística, do qual ele era primo, né, simbolicamente, ou seja, ligado por parentesco, essa centelha crística tem, e a frase dele é muito linda, né? Importa agora que ele cresça e eu diminua. Porque João estava, naquele momento, era tido como o Messias, que o povo queria um Messias de todo jeito. E ele tinha um poder enorme, ele atuava no mundo. Então, são os processos que o ego, quando começa a atuar dentro de um caminho de espiritualidade, vejam bem, quando a gente quer um caminho espiritual, nós temos que seguir esse caminho. Primeiro o caminho do José. Língua, recolhe, vai mudando, vai fazer com que o Cristo que nasça vá crescendo. Cede espaço a João, para que João comece a agir, e a gente aí agir sim, a partir de um caminho espiritual. João entra em ação, José nunca fez isso. José não foi ao mundo realizar atos externos. Um caminho espiritual demanda que se vá ao mundo, foi o que fez João. Então João chega no mundo e começa a dizer o que tem que ser feito. Mas depois, dentro dele, aquilo já está. João apontava, mas apontava de uma forma consciente. E entende que ali não era o último passo ainda. E diz, eu batizo com a água, eu ainda estou ligado à lei do karma. E ele pedia sempre chuva, chuvu, como Jesus. Retornem à natureza crística. Façam com que a natureza crística cresça dentro de você e depois diz, agora é com ele. Quando Jesus chega para o batizado, ele chega e fala assim, não sou eu que tinha que te batizar. Ou seja, o ego reconhece a centelha crística. Só que a centelha crística é a humildade em total expressão. E diz assim, o ego, continua no seu lugar. Faz o que você tem que fazer. E ele cumpre, Jesus mergulha, a centelha crística vai, se batiza, entra em batismo, entra em mergulho, e sobe, e João diz, eis aquele que é um cordeiro sacrificial. Ou seja, aquele que vai ser, na sua consciência, entregue para que a libertação aconteça. Né? E aí veio na liturgia católica, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas a simbologia profunda disso está, aí está o Cordeiro sacrificial. O Cordeiro é o ego transformado em sacrifício, elevado à sua verdadeira consciência. O sangue do Cordeiro representa a entrada do ser dentro de um estado superior de consciência, de liberdade, de amor absoluto, de consciência integral, aberta, sem nenhuma condenação do outro. Quando Cristo, portanto, entra em função, nós vamos ver o seu caminho acontecer até, enfim, mostrar com toda a clareza que não há triunfo nenhum sobre um ser crístico. A esse ser que está desperto num estado crístico, seja ele Jesus, seja ele a Krishna, seja Bhagavan, Krishna, seja Rama, seja Buda, seja Francisco de Assis, qualquer um deles, sejamos qualquer um de nós, quando esta centelha crística desperta, nada mais nos atinge. Mas para esse caminho a gente tem que passar por todo esse processo. E aí se vai numa extrema humildade, porque nós vamos ver aí Cristo agir como um homem, Deus, sim, porque expressa o poder divino
em toda a sua expressão, e só vai se entregar quando ele lhe permite. Ou seja, ele cansou de entrar no templo e sair, cansou de entrar no templo e sair. Ele não estava contra o judaísmo. Ele era judeu, ele seguia toda a sua espiritualidade. Ele vinha da Galiléia, onde estava Monte Sadiquim. O que ele mostrava era que o templo estava corrompido. E os templos se corrompem. A começar pelo nosso próprio templo interno, onde a gente não acolhe a divindade como devia. Os templos trazem esse processo natural de ilusão egóica. Seja um templo de Jerusalém, seja o templo de Roma, seja o templo de não sei qual, qualquer um que tome esse aspecto de formatar a divindade dentro de um conceito, de uma doutrina. Agora voltamos ao conceito de formatação. Vejam como ele é importante. Se eu formato isto de uma forma doentia, eu continuo preso em vez de liberto. Mas eu preciso formatar. E José é o nosso segredo, é o Yotzer, é aquele que formata como Deus faz a formatação. Ele faz com que o sem fim entre dentro do fim e acrescente, e acrescente, e acrescente, e a forma vai ganhando cada vez mais a identidade com a essência. Forma e essência passam a ser a mesma coisa, em absoluto equilíbrio. Isso é a liberdade. Isso é o domínio, até sobre a última das forças que nós tememos, que é a morte. Então, o triunfo sobre a morte de um ser crucificado, simbolizado pela ressurreição de Jesus, e não foi o único ser que ressuscita. Há vários exemplos de mostra de triunfar sobre a morte física. Não é só você estar num outro planeta, é completamente dominar o processo, curar esse processo. Esse triunfo é natural das consciências crucificadas, que é o nosso destino. Nós não fomos criados para sermos doentes, para sermos rendidos ao karma. Nós fomos criados para entrar nesse estado que nós chamamos de milagre, de milagroso. A nossa batalha é diária, e esse diário se transforma em dezenas de anos, em milênios, em séculos, até o dia que a gente vê que o tempo não existe e que ele desaparece. Isso é a eternidade, quando a consciência abre os seus olhos e se conecta com a sua própria identidade oculta. Né? O eu se faz eu. Portanto, eu sou o que sou. Saint-Germain, que é a expressão desse ser, assume um grande trabalho nos últimos 200, talvez, anos, de promover com a sua enorme potência espiritual um trabalho de renovação, utilizando exatamente estas chamas, por isso nós estamos falando em fogo aqui, incineradoras de estados kármicos, mas que não são chamas gratuitas. Num primeiro estágio é aquele que nós vamos lá pedir, implorar, e vale na igreja de São José, vale rezar para ele, vale nos conectar a Saint-Germain, vale fazer chama violeta, vale fazer tudo isso. Esse primeiro processo é válido, mas há outros passos subsequentes que nos vão integrando cada vez mais a essa consciência. Isso não fica apenas um ato em que nós pedimos e alguém nos concede. Isso é válido, eu repito. São José cura, São José acrescenta, São José renova. Saint-Germain, com sua visão da chama violeta, é capaz de conectar vibrações de altíssima frequência, representadas pela cor violeta, que, aliás, é uma coincidência. Se vocês olharem as imagens de São José, a maior parte delas tem um lilás violeta, né, na iconografia. Né, se você olhar lá, tem aqueles lilás violeta junto com o verde. Porque o violeta e o verde são ligados a um arcanjo, que é... Eu estou só preocupado aqui que os 15 minutos dão para a gente fazer o final. O arcanjo Rafael. Verde e o violeta. E o violeta. São atributos de Rafael que tem uma ligação profunda. A palavra, o nome, o sufixo Rafael vem do verbo de curar, né? E tem uma expressão que é falada o tempo inteiro, né? El Narfanalá,
que Moisés utiliza para curar a sua irmã, e que está conectada a esse ego que se transforma num curador. E uma das coisas mais poderosas, e agora eu vou dividir que eu ia esquecendo isso, me lembraram aqui, eu vou dar uma coisa para vocês, uma das coisas que mais nós temos nesse ego, né, lutador conosco mesmo que nós temos, são chamados os pensamentos, os diálogos internos, aquele pensamento que não abandona a nossa cabeça, aqueles pensamentos obsessivos, que vem de dentro ou vem de fora, não interessa. O fato é, eu chamo isso de pensamentos de fundo. Uma das coisas que nós podemos fazer é mudar os pensamentos de fundo, que na maior parte de nós são pensamentos que nos conduzem para, né, o desânimo, né, outras coisas, tantas outras coisas mais. Nós todos lutamos com esses pensamentos de fundo, que vivem dentro de nós. Como eu disse a vocês, os salmos são instrumentos poderosíssimos de atividade espiritual, e eu queria repassar o presente que eu recebi em relação a uma frase mântrica de um específico salmo, que, se a gente trabalhar isto, e trabalhar como mantra, independente do que, esse processo ajuda a esse pensamento, a essa frase, a limpar os pensamentos de fundo que estão ali na nossa cabeça e começa a substituir por outros. E aí, quando você acorda de manhã, quando está durante o dia, o que vem à sua cabeça passa a ser não mais aquilo ali, né, olha lá a preocupação daquilo, tudo aquilo de ruim que é nos dito, ou nós nos dizemos, passa a ser substituído por outras coisas de maior elevação. Seja um cântico espiritual, seja uma frase. Mas o mantra que rompe esse processo está aqui nessa, eu vou passar para vocês, eu vou escrever. É uma frase só. Ela está no Salmo 106, no versículo 18º. Eu vou colocar em hebraico aqui. Eu vou escrever, tá? Vejam, Michael depois. Ele olhou ali e já fez com a cabeça. Bota em tudo? Pode botar. Isso aqui não tem tanta... Prejudicial, mas tranquilo. Fica tão perdido. Vejam 106 na numeração hebraica e as Bíblias evangélicas, né? Algumas Bíblias católicas, o salmo é diferente. Eu nunca sei se é antes ou depois. Versículo 18º. Na Bíblia aqui, versículo 18. Seria 105. Esse aqui é até fácil de pronunciar, não precisa saber muito fórmula de pronunciação. Eu escrevi direito aqui? Dá para vocês lerem? Agora eu vou sair da frente. Ainda não estou. Aquela manta invisível. Esse faz vativar eshbadatam lechavat techalet reshaim. Em português é: fogo desceu sobre eles, uma chama queimou os ímpios. Não são os ímpios externos, são os ímpios pensamentos que nós carregamos conosco, queimados pelo fogo, o fogo violeta de Saint-Germain de José, ou qualquer fogo, o fogo que vocês estão sentindo aqui hoje. Que está queimando. Oi? Posso repetir? Em português? Tá. Agora, eu recomendo o mantra, se vocês quiserem, Vativar Eshbadatam, o A é comprido por causa disso, Badatam Lehavat Techalet Reshaim. Fogo desceu sobre eles, uma chama queimou os ímpios. Isso é só a poesia da história, a alegoria. A força vibratória desta é uma estrutura mântrica, não? É como, né? Om Swaha, né? Enfim, qualquer mantra, em qualquer língua, tem o mesmo poder de estrutura vibratória, que isso aí ajuda demais a gente a tirar os pensamentos
de fundo que nos perturbam. Para isso é preciso fazer e experimentar, porque uma das coisas que acontece é quando a gente começa uma coisa dessa, faz 2 dias só. Eu conheço bem, e com experiência própria. Não estou acusando ninguém aqui. Já. Luiz, uma boa pergunta. Você exerce tudo isso que você fala? Eu tento. Não consigo todas as vezes. Lógico. Se eu conseguisse isso, meu amigo, eu não estava aqui. Ele está sempre pensando uma novidade. Ele troca, vai trocando. Não, eu não faço. Se eu posso até entender. Eu não pego e faço essa série. Se eu fosse fazer isso, eu ficava 23 horas. Na semana passada, ele era 5 vezes por Sim, não, isso sim, isso eu faço. Isso é normal. Mas aí é natural, é uma coisa que você vai chegando. Não fazia isso há 20 anos atrás. Mas eu consigo fazer hoje. Mas nem tudo. Não, claro, mas O Luiz vai pegando as novidades. a gente vai batendo com a gente mesmo, né? A gente encontra a nossa fraqueza. Tem dias que você acorda, é tão agitado o seu dia, como é que você faz para poder parar e fazer algum tipo de conexão espiritual? Quando você vê, tem que dar uma respiração, tem que meditar, ainda que seja 2 minutos. A meditação é um fundamento de conexão com tudo isso. E na Gávea a gente meditava muito mais, né? Sim, Na Gávea a gente meditava às vezes 20 minutos. é. Por isso que a gente fica aqui antes, eu recomendo. Cheguem mais cedo, fiquem aqui dentro meditando, gente. É a melhor coisa que tem, né? Esse trabalho aqui é só uma parte do que já foi feito antes, que está sendo feito. Esse fogo que está queimando aí tudo. Tá calor. O ar está desligado? Tá? Não. Na sala de passe também estava assim. Gente, agora olha só. Vamos fazer uma coisa agora. Vamos nos conectar esse dia, um dia especial. O que acontece no dia da desencarnação atribuída a um tzadik, um justo, é que a força da consciência desse justo, ela se aproxima mais. Hoje, por acaso, eu estava no centro da cidade e passei na frente da igreja de São José. Essa igreja estava lotada, como ela fica, né? Todos os dias. Hoje. Eu fiquei só de fora, porque estava muito cheia, eu estava com outras coisas para fazer, mas a gente para, né? Eu parei bem na porta assim, estava todo aberto o altar. E nessas horas é que a gente vê, né, com um pouquinho de percepção espiritual, o quanto se movimenta de forças espirituais nesses momentos, né? E aí, em relação à cidade, em relação a tudo que a gente tem sofrido, ali se realizava um grande trabalho, não só pelas pessoas que estavam lotando a igreja e pedindo, mas em relação a tudo o que nós estamos vivendo em coletivo, nesse mar de ilusões, mas que, eu repito, está sendo muito mais trabalhado do que a gente imagina. Não nos desiludamos em relação a isso. É o que nós vamos fazer agora, nos valendo da água que a Valéria guardou, vinda da última materialização, não é isso? Ainda com perfume. Nós vamos fazer aquilo, já que o fogo está em ação, que a água também faça o seu papel. E eu pedi que nós todos agora nos concentrássemos, fechando os olhos. Aqueles que têm conhecimento de alguma técnica de meditação, vamos entrar em conexão com a presença divina, através do patriarca, do nosso santo José, a presença de Teresa d'Ávila, hoje aqui, que nos entrega o seu amor com todas as suas companheiras. Ela que tinha tal devoção a esse santo, que quando fez o seu movimento de renovação do Carmelo e fundou o seu primeiro mosteiro, deu a ele o nome de Mosteiro de São José. E ela dizia que nunca tinha pedido nada ou se dirigido a ele em nenhuma forma que não tivesse sido atendida,
E o que nós rogamos agora é que essa consciência crística que vive nesse ser possa ser de alguma forma trazida a nós Pode botar uma música? Então vamos fechar os olhos. Vamos perceber, cada um de nós, pela sua própria sensibilidade, o amor que flui desses corações de José Youssef Hatzadik, o justo. De nossa mãe Maria, de Teresa d'Ávila, que foi ao lado do Cristo a personalidade de Maria Madalena. De todos os amigos espirituais que se congregam nessa casa e além dela, para que toda essa luz que se derrama, esse fogo que consome todas as nossas ilusões, se transforme em força de cura, em força de vida. Inspirando e expirando, sentimos o movimento cósmico, o ar carregado do prana, sacrossanto, do Shva, do Espírito Santo. E tudo é consciência plena, penetra em nosso ser, transcende as nossas células físicas, vai ao mais profundo da nossa alma e do centro de compaixão em nosso coração, onde uma luz vai se acendendo a cada movimento, com devoção absoluta e amor incondicional, esse prana que carrega o ar em tons de prata, violeta, verde, rosa, transcende os nossos corações e nos une uns aos outros, num grande elo vivo de amor libertador, não amor que condena, não amor que restringe. Isso jamais foi amor verdadeiro. Esse amor libertador nos transforma, também nós, em pacificadores, em mansos de coração. Nossa língua jamais será para chicotear, mas sim para criar, para moldar a essência divina em nós através da boa palavra, gerando luz e vida. E nós que somos aparentemente poucos, nos unimos ao infinito para que essa luz transcenda esta casa e vá aonde seja necessário para a cura, para a transformação, para a renovação, para a liberdade, para a ressurreição e vida de todos aqueles que amamos. E quando dizemos isso, não queremos dizer apenas aqueles mais próximos de nós. É justo que os amemos, porque José amou a seu filho, como Maria. Bencha Yehidha, meu filho, meu único filho. Mas esse amor transcende, e nós vemos em cada um dos nossos irmãos, ainda que seja muitas vezes difícil para nós, a centelha divina, e portanto, é pelo amor, somente por Ele e pela sua força, que estaremos ligados
a essa força infinita. Que o patriarca José, que o Cristo vivo, que a divindade viva vibra em nós, com luz, com misericórdia, com cura. Renovando propósitos, renovando forças. Nos fazendo nascer de novo. Como disse o Cristo a Nicodemos. Respirando, sentimos a presença, o toque do infinito, o toque humilde e poderoso do infinito em cada um de nós, nos mostrando o quanto somos fortes à medida em que somos pequeninos, porque é através dessa sublime verdade, nos fazendo crianças, nos entregando por completo à força do Espírito, ao seu amor, que nos libertamos e passamos a ser também nós, libertadores. A vida é algo que jamais será apagado. De dentro de cada um dos filhos do Divino. E nós somos esses filhos. E nós pedimos agora, com toda a sua força e a sua presença, que José, com todo o seu amor, entregue a cada um de nós um raio dessa chama que nos cure, que nos transforme, que nos eleve e ao mesmo tempo faça com que nossos pés estejam firmes no chão, para que nossa caminhada seja o exemplo não de filhos pobres, mendigos, mas de filhos renovados, curados, vivificados. Que o nosso olhar não tenha mais em momento nenhum a nódoa da condenação. Que possamos olhar com compaixão, porque esse é o segredo que nos conduz à verdadeira vida,
Não há outra força. Por mais que o mundo queira nos iludir e nos propor movimentos que não nos levarão senão ao mesmo ponto, numa roda que se repete e nos encarcera. Queremos, ao contrário, expandir essa luz, essa vida, e a única porta que nos leva a esse estado é a compaixão e o amor incondicionais. Não queremos mais passados dolorosos e um fogo que arde como paga pelas nossas ações, mas queremos um fogo que arda como expressão poderosa de um amor compassivo e curador, que renove das cinzas um ser liberto. E que isso seja verdade, pelo testemunho de todos aqueles que aqui estão, que já de olhos abertos estendem as mãos para a nossa pobreza, mas nos mostrando que esta pobreza nada mais é do que as vestimentas ilusórias que temos posto sobre nós, esquecidos, mortos, que ao contrário, como filhos pródigos, somos absolutamente imagem e semelhança de um Pai que é pleno, em abundância, em luz, em vida. Que Padre Pio, ligado a Youssef, a José, a São José, e hoje especialmente a sua filha, Teresa d'Ávila, e que a nós estende a mão, e esta mão estará estendida pelo tempo que demorar o nosso despertar. Que Padre Pio nos encontre, nós também, de olhos abertos e mãos estendidas, para seguirmos por esse caminho que nos leva à verdade e à vida. Que a paz seja conosco. Podemos ter a certeza absoluta que hoje aqui se promoveu uma cura profunda, uma libertação verdadeira, não pelo nosso mérito, mas o amor tem razões profundas que a razão desconhece. E Ele é capaz, sim, de agir como agiu. E, portanto, te damos graças, ó Senhor. E em gratidão profunda, em profunda reverência, de filhos e filhas para um pai e mãe, amigo, em profunda reverência. Pedimos autorização para encerrar esse encontro, mas que Ele vá conosco, que possamos levá-lo aonde caminharmos,
para compartilharmos com os irmãos queridos, com nossa família espiritual, com o mundo inteiro. Graças te damos, Senhor.